Ora bem, vamos diretos ao assunto. Bem-vindos a esta nossa análise detalhada sobre o atual cenário geopolítico. O que temos pela frente hoje não é apenas uma série de incidentes isolados que vão acontecendo pelo mundo, mas sim um autêntico e gigantesco tabuleiro de xadrez global. E aqui, cada peça movida tem um impacto profundo e, claro, totalmente interligado. Hoje vamos desconstruir as tensões entre os Estados Unidos, a China e o Irão. E vamos fazê-lo de forma totalmente neutra, observando as verdadeiras forças motrizes, os interesses e as vulnerabilidades que estão literalmente a reconfigurar o mundo em que vivemos. Para percebermos a dimensão disto, o próprio presidente chinês, Xi Jinping, enquadrou a recente cimeira com os Estados Unidos com uma expressão de peso, a armadilha de Tucídides. Para quem não conhece, este é um conceito histórico fascinante que descreve o perigo quase inevitável de um choque frontal quando uma potência em ascensão desafia o poder hegemónico estabelecido. Portanto, as apostas nestas negociações são altíssimas. Não estamos apenas a falar de acordos comerciais de rotina. Trata-se mesmo de tentar evitar a repetição de um padrão histórico de conflito. Para conseguirmos montar este puzzle, o nosso guião vai passar por 6 pontos essenciais. Vamos olhar para um novo tabuleiro global, passar pela diplomacia das Big Techs, a guerra dos semicondutores, o estrangulamento de Hormuz, descobrir o custo oculto da IA e, por fim, a nova frente dos BRICS. Pelo caminho vai ficar claro como a dívida macroeconómica, a supremacia tecnológica e as rotas marítimas funcionam no fundo como engrenagens da mesma máquina. Começamos então pelo primeiro ponto, o novo tabuleiro global e as motivações que cada um traz para a mesa. É um autêntico choque de realidades. Reparem bem na diferença de estratégias. De um lado, a visão norte-americana está super focada no curto prazo. O grande objetivo passa por garantir vitórias comerciais imediatas, como conseguir vender aviões da Boeing ou escoar produtos agrícolas, o que é absolutamente essencial para o eleitorado lá dentro. Do outro lado, a China joga um jogo completamente diferente, um jogo de longo prazo. Não estão à procura do negócio do mês, mas sim de mudanças geopolíticas profundas. Acabar com as tarifas e, sobretudo, travar o apoio de Washington a Taiwan. É o clássico embate entre a urgência política do momento e o planeamento estratégico a longo prazo. E isto leva-nos ao nosso segundo ponto, a diplomacia das Big Techs. A política externa de hoje mistura-se totalmente com o poder tecnológico. Basta vermos com atenção quem é que acompanhava a delegação norte-americana em Pequim. Nomes como Elon Musk, da Tesla, Tim Cook, da Apple e Jensen Huang, da Nvidia. Eles não estavam lá apenas para cumprimentar pessoas. Nesta nova realidade, estes líderes operam quase como autênticos diplomatas de Estados soberanos. As cadeias de abastecimento, as fábricas gigantescas e as tecnologias que controlam moldam diretamente as relações entre as superpotências. A presença deles ali foi um trunfo negocial absolutamente crucial. O que nos faz avançar para o terceiro ponto, a guerra dos semicondutores. É que a presença do líder da Nvidia não é de todo um acaso. Vejam só este dado, porque a concentração de mercado aqui é assustadora. Taiwan produz cerca de 90% dos semicondutores mais avançados de todo o planeta. 90%. Pensem nisto. Toda a revolução global da inteligência artificial depende de uma pequena ilha. É exatamente por isso que Taiwan é uma linha vermelha que a China não admite que seja cruzada e, ao mesmo tempo, é a maior ferramenta de pressão que os Estados Unidos têm nas mãos. Claro que isto gera um efeito dominó incrível. Estados Unidos usam a sua influência sobre Taiwan para tentar estrangular o acesso chinês a chips de inteligência artificial. E o que faz a China, em retaliação, usa seu poder de compra gigante e ameaça boicotar a agricultura americana, como a soja ou a carne bovina, para tentar impedir que os AU vendam o armamento a Taiwan. Está tudo interligado. Uma restrição num pequeno componente de silício afeta o mercado alimentar global e define quem tem a vantagem militar e económica. É impressionante. Quarto ponto na nossa análise: o estrangulamento de Hormuz. Enquanto a guerra tecnológica ferve no Pacífico, a grande vulnerabilidade energética mora no Médio Oriente. E aqui, a nossa fragilidade enquanto sistema global resume-se a um único número, 20%. É esta a fatia gigantesca do fornecimento mundial de petróleo que tem obrigatoriamente de passar pelo Estreito de Hormuz. Imaginem as consequências. Uma pequena perturbação no mar, um único navio comercial capturado, e o choque reverbera em minutos por toda a economia, fazendo disparar os custos de produção e logística em qualquer canto do mundo. Claro que este estrangulamento mexe imediatamente com a inflação. É o que chamamos de inflação geopolítica. Quando a energia fica cara, os governos têm de se endividar a custos muito mais altos. Aliás, os dados mostram que os leilões de dívida pública há 30 anos nos NUEA viram os juros ultrapassar a marca dos 5%. E para colocar isto em perspectiva, é algo que não víamos desde 2007. Curiosamente, mesmo ali antes da grande crise financeira rebentar. Esta instabilidade externa está a ameaçar diretamente a sustentabilidade financeira de vários países. Passando ao nosso quinto ponto, o custo oculto da IA. Falámos de juros e dívida, mas há uma restrição física que está a passar despercebida.
Afinal, qual é o verdadeiro custo físico da inteligência artificial? É que nós ouvimos falar da nuvem, do código, do software e parece que é tudo etéreo. Mas a verdade é que a nuvem está muito bem assente no chão. O impacto da IA já não é apenas sobre o número de gigabytes processados, tem implicações físicas brutais que já estão a tocar na segurança nacional de muitos países. Vamos à vida real. Os centros de dados gigantescos que treinam a IA precisam de uma quantidade colossal de eletricidade e de muita, mesmo muita, água fria para não derreterem. Esta corrida louca está a levar as redes locais ao limite. Já existem relatos confirmados de empresas que estão a absorver tantos recursos que geram autênticas crises de água, com incidentes sérios na Geórgia e no Arizona. Quando as máquinas e as populações começam a competir lado a lado por um copo d'água ou por acesso à rede elétrica, percebemos que o problema se tornou incrivelmente real e territorial. Sexto e último ponto. A nova frente dos BRICS. Com esta panela de pressão toda em ebulição, as alianças históricas estão a mudar rapidamente. E a retórica está a ficar mais agressiva, unindo vários países que sofrem com sanções ocidentais. Este apelo recente da diplomacia do Irão aos parceiros dos BRICS não deixa margem para dúvidas. Nações como o Irão e a Rússia usam agora estes fóruns ativamente para tentar combater e desmantelar a influência do G7 e as regras do sistema financeiro tradicional que foram estabelecidas pelos Estados Unidos e os seus aliados. Basicamente, estamos a caminhar a passos largos para um mundo bipolar, dividido entre a influência norte-americana e a chinesa. Aquela ideia de um mundo multilateral onde todos cooperam, bem, parece estar a ficar para trás. A Rússia e o Irão atiraram-se para os braços da economia chinesa, trocando o seu petróleo e gás por tecnologia e estabilidade comercial. E o bloco dos BRICS atua hoje como um escudo, criando rotas económicas paralelas para fugirem às sanções e evitarem usar o dólar. O que nos deixa com uma pergunta enorme a pairar no ar. Com os CEOs das tecnológicas a fazerem o papel de diplomatas, o perigo de estrangulamento constante numa artéria vital como Hormuz, os custos brutais da IA a secarem recursos e um bloco unido para derrubar a ordem estabelecida, será que o atual sistema financeiro global tem estaleca para sobreviver a esta reconfiguração histórica? A resposta vai definir muito mais do que apenas a Bolsa de Valores, vai definir o nosso futuro coletivo. Fica aqui o convite a esta reflexão, enquanto continuamos a acompanhar de perto as próximas jogadas neste tabuleiro de xadrez incrível.